Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Casagrande cobra postura de Zé Ricardo sobre postura no Vasco após tropeço na estreia da Série B. O Vasco volta a campo no próximo sábado para enfrentar o CRB fora de casa pela segunda rodada da Série B. O Vasco estreou com o pé esquerdo na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em São Januário, o Gigante da Colina empatou com o Vila Nova em 1-1 na última sexta-feira, pela primeira rodada da Segundona Nacional. O gol Cruz Maltino foi marcado pelo atacante Raniel. O meio-atacante de 40 anos, Nenê, foi um dos destaques negativos da partida ao sair reclamando após ser substituído, chegando a arremessar a faixa de capitão no chão. Com a atuação apagada, o camisa 10 foi alvo de xingamentos da torcida ao deixar o gramado. Em análise feita ao seu blog de peito aberto no GE, o comentarista Walter Casagrande criticou a postura do jogador vascaíno ao ser sacado pelo treinador Zé Ricardo. Abre aspas, ele foi substituído e não gostou, até aí tudo normal, mas jogou a braçadeira de capitão como uma criança birrenta, mimada, que tudo tem que ser favorável a ele. Se não faz biquinho e joga as coisas no chão, um cara de 40 anos e continua tumultuando o ambiente, fecha aspas, enfatizou o ex-atacante do Corinthians e Flamengo cobrando uma atitude do comandante vascaíno, abre aspas. Com esse comportamento já na primeira rodada, o histórico time da Colina não vai a lugar nenhum, é só o início do campeonato, mas o treinador Zé Ricardo precisa colocar a casa em ordem para Nenê não colaborar com a sua queda. Precisa mostrar quem manda, e seguramente não é o Nenê, fecha aspas, concluiu Casagrande. Mas e aí, torcedor vascaíno, você concorda com as palavras de Casagrande sobre Nenê? Deixa nos comentários a sua opinião em relação a esse momento do Vasco e a esse fato acontecido no último jogo contra o Vila Nova. Diretoria do Vasco discute possibilidade de demissão de Zé Ricardo nos próximos dias. O empate em 1-1 com o Vila Nova na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro não foi bem digerida pela diretoria do Vasco. O técnico Zé Ricardo desde então passou a ser cobrado e questionado nos bastidores de São Januário. O Torcedores.com apurou que Zé Ricardo corre risco de ser demitido caso sua equipe não apresente boas atuações. No entanto, existem dirigentes que pedem o desligamento imediato do treinador. O duelo entre CRB e Vasco pela segunda rodada da Série B, próximo sábado, dia 16, no estádio Rei Pelé, é visto como fundamental para Zé Ricardo. Um resultado adverso pode abreviar a passagem do técnico pelo clube. Ainda segundo apurou a reportagem, o presidente Jorge Salgado é o único que defende a permanência do treinador. No entendimento do dirigente, ainda não é o momento de se pensar em mexidas na comissão técnica. Nos bastidores do Vasco, ainda de acordo com informações obtidas pelo Torcedores.com, a decisão centralizadora de Jorge Salgado não agradou a sua base de apoio política. Segundo pessoas próximas ao mandatário, o Vasco necessita de um técnico experiente na Série B. O técnico chegou ao time em janeiro depois da demissão de Fernando Diniz, que não conseguiu reconduzir o Vasco à elite do futebol brasileiro. Entretanto, Zé Ricardo nunca foi uma unanimidade entre os torcedores do Gigante da Colina. Aos 50 anos, Zé Ricardo está na sua segunda passagem pelo Vasco. Contratado com a missão de reformular o elenco, o treinador vem encontrando dificuldades devido à escassez de recursos em São Januário. Nesta temporada, por exemplo, ele comandou a equipe em 16 oportunidades e nesse ínterim foram 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Além disso, o Vasco foi eliminado precocemente na segunda fase da Copa do Brasil, quando perdeu para a Juazeirense em disputa de pênaltis após 1-1 no tempo normal. O presidente Jorge Salgado deseja mantê-lo no cargo, mas vem sendo muito cobrado por membros da diretoria do clube carioca. Mas e aí, torcedor vascaíno, você é a favor ou não da demissão de Zé Ricardo no Vasco? Deixa nos comentários a sua opinião
Comente também quem você traria para o lugar do comandante vascaíno em caso de uma demissão. Vasco busca e está tentando a contratação de Victor Mendes do Atlético Mineiro. O Vasco ainda tenta a contratação do zagueiro Victor Mendes do Atlético Mineiro antes do fechamento da janela de transferências. O Vasco tem em planos a possível negociação com o zagueiro Victor Mendes do Atlético Mineiro. Segundo a Arena Cruz Maltina no Twitter, o clube permanece tentando o acordo com o jogador, que é alvo principal da diretoria e da comissão técnica, porém o fechamento da janela de transferências, já nesta terça-feira, dia 12, dá um prazo curto ao time. A diretoria do Vasco afirma estar com receio de não fechar a tempo e o negócio é tratado com muita cautela. Se o acordo for acertado, o clube poderá ainda registrar o atleta depois do prazo, caso o mesmo esteja sem contrato ou que tenha rescindido seu contrato antes do fim da janela, como informou o portal News Colina. O zagueiro de 23 anos não tem sido muito utilizado pelo treinador do Galo, Antônio Mohamed, e só participou de 3 jogos nesta temporada. Benjamin Rolheiser, que já esteve no radar do Vasco nesta temporada, tem contrato com o River Plate até junho deste ano e caso não acerte com nenhum clube, o Cruz Maltino pode voltar a negociar com o meio atacante de 22 anos. Outros clubes brasileiros também teriam feito proposta pelo jogador. O Vasco acertou a contratação do zagueiro Kailan para o Sub-20. O Vasco da Gama acertou a contratação do zagueiro vindo do Palmeiras e com contrato com duração até agosto. O departamento de futebol de base do Vasco acertou a contratação de mais um reforço para a equipe Sub-20. O zagueiro Kailan assinou o contrato nesta segunda-feira em São Januário, com duração até agosto deste ano, e vai ser mais um nome para o elenco de Igor Guerra. Ele tem passagens nas categorias de base do Palmeiras e estava no Sport Clube Próspera de Santa Catarina. Mas e aí, torcedor Cruz Maltino, você confia no atual elenco do Vasco para conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem? Deixe nos comentários a sua opinião.